Senhor Jesus, venha conosco para mais um dia, Pai. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos saber mais de Ti, Senhor. Queremos ser preenchidas, cheias de sementes, Senhor Deus. Queremos agora nos preencher com sementes, Senhor, para semear por onde a gente for, por onde a gente tocar, que a gente consiga semear o que a gente vai aprender hoje, Senhor. Fala conosco, vem em mais um vídeo, Senhor Deus. Toca-nos com a sua presença, Senhor Deus, e nos preenche. Nos preenche com teu amor, com a tua sabedoria, com a tua paciência, Senhor. Como precisamos de paciência. Somos mulheres, Senhor, e mulheres atarefadas, mulheres com responsabilidades, mulheres que precisam, Senhor, governar casas e famílias, Senhor Deus. Mulheres que estão dispostas, Pai. Queremos ser mulheres dispostas a te servir, a aprender como é que nós lidamos com os problemas do nosso dia a dia, Senhor. Por isso estamos aqui. Queremos saber mais de Ti, Pai. Queremos aprender mais de Ti. Nunca, jamais nós nos sentiremos saciadas, Senhor. Não tem como, todos os dias, a todo tempo, nós precisamos do Senhor. Venha, ó Pai, se faz presente em mais um dia. Amém. Venha, Senhor Jesus, vem conosco, ó Pai, a mais um dia desta campanha, Senhor Jesus. Nos preenche com teu amor. Nos preenche, Senhor Jesus. Estamos juntas em mais um dia, mulheres de Deus, e eu estou muito feliz em estar aqui. Muito feliz mesmo. Mulheres, como é bom sentir que estamos fazendo algo para agradar o Senhor. Como é bom. Eu recomendo, se você ainda sente que você não faz algo para agradar o Senhor, que seja mandar uma mensagem para alguém que você pensou enquanto você estava orando, sabe? Alguém que veio na sua mente, alguém que no seu dia Deus te fez pensar nela e você foi lá e mandou uma mensagem de conforto. Você não entende nem o porquê você fez isso, porque a pessoa veio na sua cabeça, mas você foi lá e fez algo que agradaria a Deus. E você sabe que aquele seu comportamento agrada a Deus. É bom demais nessas pequenas ou grandes coisas a gente fazer coisas que a gente sabe que vai agradar a Deus. Porque o prazer que a gente sente depois é grande demais. É demais, gente. Deus, ele é tão perfeito, que ele fez a gente de um jeitinho que a gente libera mais hormônio de felicidade quando a gente faz esse tipo de coisa que doa, que você se rende ali, né? Você tira do seu tempo para dar para o outro, ou você realmente dá algo ao outro. Esse doar, esse jeitinho da gente fazer algo pelo outro, que seja uma palavra, que seja uma mensagem, que seja realmente um presente físico, qualquer coisa, você libera mais felicidade. Isso eu tô falando quando é de coração, tá, gente? Quando você realmente tem vontade de ajudar. Não porque você é obrigado a levar um presente num aniversário, assim. Não é sobre isso. Isso é uma obrigação e todo mundo vai levar um presente e você sabe que você tem que levar. Por mais que isso também gere felicidade, mas ainda não é sobre isso. É quando você faz com... é involuntário, sabe? Quando você faz porque você sentiu que tem que fazer. Esse prazer que você vai sentir depois é um prazer que você vai sentir. É muito satisfatório. Ele é viciante. Ele é prazeroso demais. E você sente... A ciência diz isso. Que a gente sente mais felicidade. A gente libera mais hormônio de felicidade quando a gente doa e faz. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Mas é algo que me marca demais, por isso que eu tenho que falar de novo. A gente sente mais felicidade em dar
do que quando a gente recebe algo. E olha que quando a gente recebe algo é muito gostoso, é muito prazeroso. Receber um presente, principalmente aquele que você ama, aquele que, nossa, era tudo que você queria. Você vai ficar muito feliz. Mas imagina o prazer que é agradar ao Senhor. Deus já te fez geneticamente moldada para sentir mais felicidade quando você doa do que quando você recebe. Não é incrível isso? Gente, não é só falar, é realmente ser. Deus já te fez para ser mais feliz quando você faz algo por prazer, quando você faz algo por amor, quando você faz algo só para ajudar. Olha que coisa linda. Ou seja, quem ganha mais nessa história toda? Se sempre quem recebe, quem tá dando, tem mais hormônio de felicidade, você mesma vai receber muito mais em dar do que em receber. Deu pra entender, né? Você vai ganhar mais. Os seus hormônios de felicidade vão estar mais aflorados do que a pessoa que você tá ajudando. Não é incrível isso? Fala sério. Deus não é perfeito? Perfeito. Falando nessa perfeição toda, do formato que ele fez a gente, do ser humano, né? Somos criatura de Deus. Me fez lembrar uma matéria que eu vi esses dias, que eu nem consegui ler muito a fundo, mas algo me marcou. Que tudo no nosso corpo tem uma explicação que transparece Deus na nossa genética. E uma das coisas que eu li era que a gente tem 3, como chama, da coluna, sabe? Aqueles pontinhos lá, aquele espinho, assim, ai, não sei, gente, eu não entendo nada sobre biologia. Mas deu pra entender, né? Que é os 3, esqueci o nome agora. Mas aqui, assim, a coluna inteira, a gente tem vértebras, eu acho. A gente tem 33, que é o que nos sustenta. Quem nos sustenta? Quem representa o 33? O próprio Jesus nos sustentando, a nossa coluna que sustenta todo o nosso corpo. E esta matéria falava muito mais a fundo sobre tudo no nosso corpo, até os fios de cabelo que representam a semelhança do nosso Criador. É lindo demais, Deus é perfeito. Gente, eu não consigo compreender, verdadeiramente, gente, eu não consigo compreender uma cabeça de uma pessoa que não acredita que há um Criador para todas as coisas. Eu não consigo, eu juro que eu tento entender, mas tem que ter uma mente. Eu não quero julgar aqui, porque eu não tô falando quem é melhor, quem não é, mas eu não consigo compreender como uma pessoa consegue acreditar que o mundo nasceu de uma explosão, de algo. Não faz sentido pra mim, gente. Eu juro que eu tento, mas não faz sentido. Eu admiro mais não gosto nem de falar essa palavra. Eu admiro mais um satânico, porque ele entende que para ele ter escolhido um lado da moeda, ele conhece que ele acredita que também há o outro lado da moeda, assim como a gente. A gente acredita em um lado da moeda, o real, o verdadeiro, o nosso Deus, mas a gente sabe que o diabo existe. A gente sabe que o diabo foi um anjo um dia que desceu. A gente tem esse conhecimento. A gente sabe que ambos os lados existem e são extremamente reais. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente... Aliás, real a gente sabe que é. Ele é muito mais presente do que a gente imagina. Se Deus permitisse que a gente visse tudo que acontece no mundo espiritual, a gente não iria sobreviver. A gente iria certamente enlouquecer. Para o nosso bem é que Deus não revela as coisas que acontecem no mundo espiritual. Aliás, revela uma porcentagem muito pequena, porque a gente tem que sentir, tem que conhecer. Algumas pessoas conseguem ver mais, Deus deu a habilidade, né, de ver mais sobre o mundo espiritual do que outras, porque certamente elas são capacitadas para ver aquilo. Então, mulheres, tô com um probleminha aqui na câmera, mas acho que agora vai. Aquele que recebe o dom
da cura e libertação, Deus capacita para que ele tenha habilidade e consiga, né, qual palavra que eu posso usar? Que ele seja capaz mesmo, que ele seja capaz de ver ambos os lados da moeda, espíritos bons e espíritos ruins. Eu conheço uma irmã da igreja que ela já teve experiências, ela sempre pediu o dom da cura. Só que o dom da cura também vem, né, da libertação, também é associado com ver demônios, ver espíritos malignos. E ela contou algumas experiências, mulheres, chocantes. O demônio, ele só entra na pessoa se ela der alguma legalidade. É por isso que a gente tem que levar o bem para as pessoas. A gente tem que falar e elas precisam estar ali dispostas a melhorar o tempo inteiro e sempre. Por isso que eu falo pra vocês, a gente não pode dar brecha espiritual em nada, porque quando a gente, por exemplo, acredita que uma planta tem o dom, tenha o poder de nos proteger, quando a gente acredita que uma pedra tem o poder de nos proteger, quando a gente acredita que objetos nos protegem, é por isso que Deus fala tanto sobre adoração, gente, que é um perigo isso. Adorar objetos, coisas, santo, isso e aquilo, é um perigo, porque se ele tá falando que só existe um Deus quem a gente deve adorar, como a gente já viu lá em Apocalipse, João queria adorar o anjo que foi revelado as coisas para ele ali. E quando ele foi querer adorar o anjo, o que aconteceu? O anjo, opa, para com isso aí, que só um deve ser adorado. Só Deus merece adoração. Todos nós que servimos a Deus não merecemos, porque somos falhos. Vocês entendem? E quando a gente crê em coisas, objetos que não é Deus, só existe um Deus que a gente deve adorar, somente Ele deve a nossa adoração. Quando a gente acredita, coloca poder num colar, num acessório, deu pra entender. Quando a gente coloca poder, a gente gera isso. Gente, a gente é espiritual, a gente não é muito real, somos criaturas. Tudo isso aqui é a gente que governa. Quando a gente cria uma proteção em algo, a gente está dando legalidade ao inimigo entrar. E tem pessoas que dão essa legalidade em pequenos pontos, em uma música. Gente, eu falei sobre esses dias, falei isso no meu TikTok, fiz um vídeo sobre os sons, sobre a batida. Gente, as batidas importam. As batidas importam. Tem muita música entrando aí nos nossos ouvidos que vem lá da macumba, que vem lá daquele povo lá que faz... Como que chama? Esqueci o nome daquele movimento que faz macumba. Esqueci o nome. Vocês sabem, a gente sempre conhece alguém que mexe com isso. Enfim, banda? Ai, gente, não lembro. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Esse pessoal aí. As batidas, tem muita batida. Gente, um batuque deles já derruba muita coisa. Uma batida. E é a mesma batida do funk. O funk nasceu desse mesmo pessoalzinho aí. A gente tem que tomar muito cuidado, que inclusive está sendo inserido em músicas gospel. Gente, tem música batida lá desse pessoal que faz macumba, que eu esqueci o nome. Tá sendo inserido no nosso dia a dia em músicas e tá entrando em comerciais que você acha inofensivo dentro da sua casa. Em coisinhas, batidinhas que você acha que é inofensivo, mas tá entrando no nosso lar. E é um perigo, porque a gente acha que nada a ver, é só uma música, é só isso, é só aquilo.
E na verdade não importa muito, porque enquanto você tá nessa ignorância de achar que nada importa, que nada a ver, o diabo tá adorando a sua ignorância e tá introduzindo pontos que ele vai conseguir pegar, ele vai conseguir destruir a sua casa. Começa com coisinhas pequenas que parecem inofensivas, parece inofensivo, só parece, mas quando você vê, tá tendo briga na sua casa e você não sabe o que tá acontecendo. É coisa que quebra o tempo inteiro e você não sabe o que tá acontecendo. É coisa que nada dá certo, você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe que sua vida não vai pra frente. Você não sabe por que você está atrás, você faz tudo certo e nada dá certo pra você. Você não sabe. E é nas pequenas coisas que a gente dá brecha pro inimigo entrar. Mulheres, é muito sério. O mundo espiritual adora. O mal adora a nossa ignorância. E a gente que é de Deus, às vezes a gente faz pouco pra Deus. A gente que é de Deus não dá o melhor pra Deus. Tô sentindo em falar isso. Às vezes pra Deus a gente dá o que sobra, o que tanto faz. Eu vou dar um dízimo aqui, essa notinha que sobrou aqui. Só que o inimigo, ele age com o melhor. Agora a gente tá numa época, vamos falar sobre isso, que olha, tem que ser falado sobre isso. A gente tá numa época de Halloween e já começou os rituais, já começou o ritual satânico por aí para o Halloween. Sabe o que eles fazem, gente? Sabe o que eles fazem? Rituais, eles consagram os doces que a sua criança vai comer. E tem um mal ali. E a sua criança vai comer aquele doce. O que você acha que vai acontecer depois? O que você acha que vai entrar na sua casa depois? Aquilo ali foi um ritual muito bem feito. Eles têm horário para as coisas. Eles têm os doces certos para as coisas. Não é qualquer pirulitinho, não é qualquer chocolatinho. Eles vão dar o melhor para que a sua criança coma aquilo, tenha vontade. E você acha que é só mais um doce, é só mais uma festa, é só mais não sei o quê. E o diabo ama esta ignorância do povo de Deus. Só que o povo de Deus não pode ficar em cima do muro e achar que qualquer coisinha é nada a ver. Não, gente, não é nada a ver, não é nada a ver. Importa, a gente tá aqui pra chacoalhar. Porque todos os dias a gente tá sujeito a trombeta tocar. E se a trombeta tocasse daqui 1 hora, você se sentiria preparado para o fim? Preparado para ter uma conversa com Deus? Se sentiria preparado? Você acha que você tá apta? Eu, particularmente, não me acho apta. Porque todos os dias a gente percebe que tem muito pra gente melhorar. Gente, você pode perder a sua ida pro céu por muito pouco. Por uma falta de perdão. Pode ser que Deus não vai te permitir entrar no céu, porque você tem um coração rancoroso. E aquele que não perdoa não será perdoado, porque somos falhos. Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro, porque a gente está numa guerra que parece que não dá para enxergar, ela é transparente, mas estamos em guerra. Vocês viram aí, estamos aí diante de uma notícia que o Charlie, né, faleceu, um grande homem de Deus, um político que levava o nome de Deus, que alcançou jovens, que tinha uma família linda. E o que aconteceu com eles? Simplesmente porque a vida dele era odiada, simplesmente porque falaram: eu não gosto do jeito que essa pessoa vive e fala das coisas de Deus e fica colocando na cabeça de jovens o que ele coloca. Eu não gosto, não me agrado do jeito que ele vive, vou matar ele. O inimigo é sagaz, gente. O inimigo calcula, o inimigo filtra, o inimigo tá atento. Enquanto você está vivendo achando que não tem problema nenhum, o inimigo tá pronto para te atacar. É desse jeito. A gente não pode bobear. Não podemos bobear. Precisamos estar armados. Precisamos estar firmes.
precisamos estar em posição de batalha. E sabe o que já me lembrou aqui? A nossa história. Neemias, como eu disse para vocês ontem, ele era um grande líder. E por ser um grande líder, olha a habilidade que Deus deu para ele. Por ser um grande líder, ele fez o que quando o inimigo começou a se posicionar, porque não queria que eles reconstruíssem aquele muro? O que ele fez? Ele falou, vou separar ali o meu povo, o meu pessoal que está construindo o muro, e uma parte vai ficar, uma parte que está olhando, quem não está com a mão na obra, vai ficar armado com escudo, bem preparado, caso alguém ataque. E quem está construindo o muro, está com uma faca no bolso. Ninguém estava despreparado. Ninguém estava despreparado se por um acaso o inimigo chegasse ali. Se o inimigo viesse a tocar neles, a se aproximar, tentar impedir, eles estavam preparados. Ninguém estava de mão abanando e ali, e agora? Não, estavam todos preparados. E é exatamente assim que a gente precisa estar preparados. Preparados. Porque se uma batalha chegar, a gente vai saber se defender. Se por um acaso chegar ali o inimigo tentando nos confrontar, a gente vai saber vai saber devolver com sabedoria, devolver com inteligência. Deu para entender, né? Deu para entender. Precisamos estar firmes. E hoje na oração aqui, na hora que a gente iniciou, eu senti que a palavra de hoje era sobre união. União. Na oração, eu usei alguma palavra ali que eu entendi que a palavra de hoje era sobre a nossa união. Sobre essa construção, essa reconstrução desse muro precisou de gente. Precisou, gente, aqui a palavra conta no versículo, no capítulo 3, mostra que teve gente que construiu somente na frente da sua casa. Teve gente que construiu mais. Teve gente que uniu a família e todo mundo construiu um bom pedaço. Teve gente de todas as profissões, de todas as classes possíveis envolvidas neste propósito. Enquanto eu orava, eu senti algo diferente a respeito disso. Eu senti que é sobre união. É sobre literalmente a união faz a força. A união é que muda o jogo. Deus, ele precisa de pessoas dispostas. E hoje eu tô para te dizer, Deus manda eu te dizer, mulheres, tem muita coisa parada aí. Tem muita coisa na sua vida, presta atenção, que está parada. Algo que você já iniciou, era para Deus, tinha Deus envolvido, iria glorificar o nome dele e você parou. Meu Deus, você parou. E Deus quer te reposicionar. Deus está te chamando para voltar. Ele quer te ajudar. Volta para a posição. Porque sabe o que Deus faz? Ele vai trazer as pessoas certas. Deus tem feito isso na minha vida por anos. Deus tirou todas, absolutamente todas as amizades que um dia eu achei que eu tinha. Ele arrancou tudo. Gente, a gente não tinha um amigo para ligar se a gente precisasse. Eu não tô falando de família, tá, gente? Tô falando de uma amizade. Alguém que a gente possa contar. Alguém que a gente possa ligar, desabafar.
a gente não tinha um amigo. E Deus permitiu esse vale. Deus permitiu esse vale. Mas quando você está em Deus e você entende que tudo faz parte do processo, você entende aquele tempo de casulo, você entende que você precisa realmente se esconder. E, gente, era um tempo que Deus parecia que não permitia nem que a gente saísse de casa. Nem que a gente saísse de casa a gente podia. A gente sentia que Deus não queria que a gente fosse visto. Somente no trabalho, nada mais que isso. De verdade, gente, até há poucos meses, tá? Até há poucos meses a gente sentia que a gente tinha que ficar quietinhos na nossa, sem exposição, sem falar alto, era pra gente ficar quietinho, que a gente estava sendo tratado por Deus. E é essencial quando a gente entende esse tempo de Deus. Por quê? Porque quando você tá em Deus, você entende o processo, na hora certa, vai chegar um tempo que isso vai passar. Porque Deus, Ele quer colocar amigos perto de você, mas amigos dele, amigos de Deus perto de você. Amigos que Ele sabe que realmente querem o seu bem, que se precisar, eles vão realmente te ajudar. E a gente tem visto isso na nossa vida aos poucos, de maneira selecionada. Não é assim também, de repente não tem amigo, de repente, muitos amigos para você. Não é assim. Deus vai colocando aos pouquinhos, perto de você, pessoas necessárias para cada coisa, como se elas fossem ferramentas para uma fase que você vai viver agora, que Deus vai te colocar. Porque se você tá vivendo um propósito dele, ele tem algo para você, tem algo que só você nessa vida, nessa terra pode cumprir. Aonde você está, com as habilidades que Deus te deu, só você pode resolver um problema que Deus quer que você resolva. Entenda bem isso. Existe um problema que só você pode solucionar. E Deus te colocou no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. E se você tá vivendo o propósito dele, vai chegar uma hora que Deus vai te colocar em um cenário. Ele vai trazer as pessoas selecionadas dele perto de você, com habilidades, com coisas que elas vão te dizer, fazer, algo nelas que vai te ajudar a seguir o seu propósito. Escuta o que eu tô te dizendo. Não sei qual é o cenário, qual é o capítulo do que você tá vivendo agora, mas Deus manda eu te dizer, calma. Calma, porque eu estou te colocando no lugar certo. Calma, que você agora tá entendendo que tinha algo parado, você vai se reposicionar e eu estou te colocando no lugar certo. No lugar que você deveria estar. E eu estou trazendo as pessoas certas para te ajudar. E você vai saber, por algum motivo, Deus tá me mandando dizer isso para você. Você vai saber que é dele. Você vai saber que é coisa de Deus. Não, você não vai ter dúvida. Sabe, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Você não vai ter dúvida que aquela amizade é um presente de Deus. Não vai haver dúvida. Nós precisamos de pessoas. Entenda, você não vai chegar em lugar nenhum sozinha. Você não vai chegar. Você precisa do casulo para se fortalecer. Nenhuma árvore alta e forte tem raiz pequena. Nenhuma. Para ela ser alta, para ela ser forte, para ela ser robusta, ela precisa primeiro ter raízes profundas, raízes de metros. Tem muita árvore que precisa primeiro crescer raiz por anos, para no momento certo, em meses, ela crescer metros e metros e deu para entender que eu tô falando de você e não sobre árvore, né? Entenda o tempo de Deus e entenda que precisa sim de pessoas. Não sei por que eu tô dizendo isso para você, mas eu sinto que tem mulheres que acham que não precisa de ninguém, que acha que não precisa de ajuda,
que acha que não precisa ninguém chegar perto. Você sabe resolver sozinha. Não. Deus vai colocar pessoas selecionadas perto de você. E é esta palavra que eu tenho para te dar hoje. Gente do céu, Deus tem me surpreendido demais. Demais, 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 demais. Ai, Jesus, que coisa linda que Ele tem feito por nós. Que coisa linda. É lindo demais, né? Ai, Jesus. Mulheres, vamos orar. Vamos orar, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E olha como Ele fala com a gente. Vocês perceberam que a palavra hoje era sobre união, amizade. Nós precisamos de pessoas, mas pessoas de Deus. Não nascemos para viver sozinhos. Precisamos de pessoas tanto para tocar em vidas, como vidas serão tocadas em nós. Entenda que nós precisamos desse ciclo. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos ajudar. A nossa alegria, a nossa prazer nessa vida é se relacionar. Pessoas que não se relacionam são, provavelmente, elas têm traços depressivos. Pessoas que não conseguem conversar, com pessoas que não conseguem se relacionar, elas têm traços depressivos. E eu falo isso porque eu já fui. Eu já tive uma fase da minha vida de depressão. Eu sei perfeitamente o que é sentir a depressão. E eu sei que isso não é brincadeira, não é uma escolha, não é falta de Deus. É complicado. É complicado. E por isso que a gente precisa estar pertinho do Senhor. Pertinho do Senhor. Porque Ele vai colocar as pessoas certas perto de você. E você vai ser extremamente feliz. Extremamente feliz. Porque nós precisamos de pessoas. Nós precisamos. E é sobre isso a palavra hoje. E agora quero que a gente ore juntas, agradecendo ao Senhor por mais esta linda palavra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor se fez presente, Pai. Obrigada, meu Senhor, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo e jamais nos abandona. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós erramos, que nós tomamos decisões que nos afastam do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa todas as vezes, Senhor Jesus, que tomamos decisões precipitadas, Pai. Queremos estar perto do Senhor. Pai, o Senhor pode tirar tudo, Senhor. Tudo. Por mais dolorida que seja, o Senhor pode tirar tudo. Menos a Tua presença, Pai. Menos a Tua presença, Senhor Jesus. Como chegaríamos ao céu sem a Tua presença? Sem o Teu direcionamento, Senhor Jesus. Como é que chegaríamos pertinho do Senhor um dia? Como é que chegaríamos, Pai, aos Teus pés, Senhor Deus? Como é que um dia poderíamos Te abraçar? Se o Senhor não estiver presente aqui hoje e agora, Senhor Jesus. Venha, Pai. Esteja presente no nosso dia, na nossa vida, na nossa semana. Hoje está iniciando uma nova semana, Senhor Jesus. Uma nova segunda-feira, uma nova semana de trabalhos, de responsabilidades, de tarefas sendo cumpridas, Senhor Jesus. E nós precisamos do Senhor em tempo integral. O Senhor precisa estar presente em nós em tempo integral. Não tira a Tua presença, Senhor. Não deixa o desânimo nos alcançar, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, e nos preenche em todos os sentidos. Fala, se manifesta, usa a pessoa, usa o que o Senhor quiser para falar conosco. Vem, Senhor Jesus, mais uma vez. Vem, Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo
aqui. Obrigada, obrigada e obrigada. Nós somos eternamente gratas à tua presença, Senhor Deus. Obrigada. Obrigada. Obrigada, minhas lindas, por você estar aqui neste vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui este vídeo. A sua vida importa muito, saiba disso, importa muito. Deus te ama, te ama. Obrigada, obrigada e obrigada.